Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e sabia que tem muita gente que inclusive está assistindo esse vídeo que rega a sua rosa do deserto assim? Não é brincadeira não, tem muita gente por aí regando sua rosa do deserto com um dosador, um copinho, só um pouquinho assim ao redor, com medo da sua planta apodrecer. Está totalmente errado e quem faz isso está prejudicando muito a sua rosa do deserto. Quer entender essa história? Vem comigo nesse vídeo até o final. É novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, também não esqueça de marcar o sininho para o YouTube sempre te avisar para você não perder nenhum vídeo. E se você já gosta dos conteúdos que a gente produz aqui, você pode dar suporte a esses conteúdos clicando no botão de Seja Membro que está aqui embaixo, vem ser membro do canal. Gente, uma das informações mais equivocadas que circulam na internet sobre rosa do deserto é com relação à água, à rega, se rosa do deserto gosta ou não de água. Tem muita gente por aí que se acha esperto, quer passar um ar de que entende e diz o seguinte, que como é uma planta do deserto, ela não gosta de água, você não precisa regar. Como é que ela aguenta viver lá no deserto? Já deve ter ouvido até algumas pessoas falando isso. Primeiro, que essa planta aqui ela não é do deserto. Essa planta aqui é resultado de uma domesticação. Ela é resultado no cultivo, em viveiro, né, em hibridização, né, mistura de genética entre plantas, tá? É uma planta domesticada. Essa aqui não é uma planta do deserto, tá? Então ela não é tão resistente, tão rústica como aquelas plantas que estão lá no ambiente natural, aquelas rosas do deserto que estão lá na África, no Iêmen, aquelas plantas que estão lá em Socotra, crescendo em ambiente natural. Não são essas aqui. Essas aqui são plantas que foram modificadas para o cultivo amador, para a jardinagem, para as pessoas terem em casa, tá? Então esse é o primeiro ponto. Não adianta você dizer que é uma planta do deserto, porque essa aqui não é. Outra coisa que é importante você entender, que um dos aspectos que a gente mais gosta nas rosas do deserto é o caudex. Tá? A gente gosta muito da flor, tá? Mas a gente gosta muito da planta que tenha esse caudex gordinho assim, durinho, né? E ele é durinho assim justamente porque ele está cheio d'água. Se você não regar o suficiente a sua rosa do deserto, esse caudex ele vai começar a murchar. Ele vai começar a secar, a murchar, porque a planta vai consumir a água que está aqui dentro dele, porque você não está fornecendo água suficiente aí para a sua planta. Então, se você quer manter esse caudex durinho, tem que ter água. A rosa do deserto ela não tem madeira, ela não tem lenho aqui dentro. Ela é uma planta suculenta, então ela se mantém dura assim porque as suas células estão cheias de água, estão túrgidas, como a gente fala. Então, se você não fornece essa água, ela não vai conseguir se manter durinha e o caudex vai ficar cada vez mais magricela. E não acabou por aí não. A água é importante também porque as raízes da planta, elas absorvem a água do solo aqui, do substrato onde ela está crescendo, e os nutrientes da adubação, os nutrientes que a planta vai absorver pelas raízes, aqueles sais minerais, eles estão diluídos em quê? Em água. Então, se esse substrato estiver, na maior parte do tempo, sempre seco, a planta ela não vai conseguir absorver os nutrientes, mesmo que você esteja adubando ela corretamente, mesmo que você esteja adubando regularmente. Se não houver água tempo suficiente aqui no substrato, ela não consegue absorver esses sais minerais e aí vai faltar nutriente para ela conseguir florir, para ela crescer, para ela engordar o caudex, vai faltar nutriente para tudo e vai virar uma planta ali fraca, suscetível a pragas e a doenças. E por falar em pragas, sabia que a rega também é fundamental para controlar todo tipo de praga? Principalmente aquela praga que é mais temida por muitos que estão vendo esse vídeo. Você sabe que eu estou falando dos ácaros.
Sim, os ácaros são uma das pragas que mais atacam as rosas do deserto e a rega é aliada no controle dessa praga, não só dos ácaros, mas das demais pragas também. Por quê? Porque boa parte das pragas se instalam aqui nas folhas. Tá? E por que elas se instalam nas folhas? Primeiro porque muitas vezes se acumula muita sujeira aqui nas folhas. Tá? As folhas estão aqui posicionadas de uma forma plana e vai acumular poeira, sujeira, partículas aqui. Boa parte dessas partículas cria um ambiente ali favorável para o estabelecimento de pragas. Fora que as folhas são ricas em seiva e boa parte dessas pragas elas são sugadoras de seiva e a folha é o local ali mais molinho, digamos assim, para elas absorverem ali a seiva que elas precisam através das nervuras, tá? Então, quando você vai regar suas rosas do deserto, além de regar o substrato, é interessante também que você lave a planta. Assim como você limpa os móveis da sua casa para não criar bicho, né? Não ficar acumulando sujeira, é interessante que você limpe suas plantas também, você sabia disso? E a rega vai ajudar nisso. E aí você pode molhar abundantemente as folhas, molhar a parte aérea da planta. E quando você está direcionando o jato d'água para a sua planta, você está jogando ácaros longe, ácaros, ovos de ácaros, pulgões. Você joga aquele jato d'água, você vai estar matando uma parte dessas pragas ou vai estar expulsando elas da sua planta e deixando o ambiente mais limpo, menos atrativo para elas também. É basicamente isso que você deve fazer com a sua rosa deserto na hora da rega, em vez de ficar dosando aqui com um dosador, com medo de jogar água demais. Não existe isso, tá? Pode jogar água à vontade, abundantemente, pode jogar água bastante no substrato, bastante na planta, não tem problema. Vamos derrubar esse mito aqui agora. Então o que é que você pode fazer aqui, ó? Você cria aqui um jato d'água, aqui um chuveirinho, tem gente que usa um chuveirinho, tá? E aí você vai regar abundantemente o substrato, deixar ele bem molhadinho, não tem problema, desde que o seu substrato seja bom, tá? Não adianta você jogar bastante água e o substrato ser um substrato que retém água, aí vai dar problema. Mas se você está usando um substrato com boa drenagem, não tem problema. Então você vai regar aqui abundante, ó. Ó, vou lavar o caudex. Lavo o caudex e lavo também a parte aérea, olha só. Não somente em cima, mas também embaixo. Você direciona o jato d'água aqui por baixo, porque, por exemplo, os ácaros, eles se estabelecem, na maior parte, embaixo das folhas. Então você jogando aqui o jato d'água por baixo, você está expulsando boa parte deles, está lavando, está limpando, matando boa parte desses ácaros, tá? E olha só, você vai limpando aqui as folhas, jogando. Mas professor, não tem problema jogar nas flores? Pode ser que eu danifique aqui algumas flores, mas você tem que pelo menos uma vez na semana fazer isso, tá? Você vai regar a sua planta, uma vez na semana que você for regar, tem que lavar a parte aérea também. Jogar bastante água aqui na parte aérea para deixar ela bem limpinha, tá? Se você faz isso, você vai ter uma planta sempre bem hidratada, tá? Uma planta que vai estar engordando o seu caudex, uma planta limpa e você vai ficar menos dependente do uso de químicos, tá? Muita gente fica utilizando aí muito agrotóxico, muito veneno, né, químico que faz mal para a saúde e às vezes só com o manejo adequado da rega você consegue eliminar e diminuir boa parte dessas pragas aí. E aí eu tenho certeza que muita gente está se perguntando, mas eu tenho que fazer a rega quantas vezes na semana, professor? Depende do clima da sua região. Quando é que eu vou fazer a rega de novo aqui nesse substrato? Quando ele estiver totalmente seco. Então aqui no Piauí o substrato leva 24 horas para secar, mas tem regiões onde o substrato passa 3, 4 dias para secar. Então você tem que ficar atento quanto tempo o substrato leva para secar aí onde você mora, aí na sua cidade. Então, quando ele estiver totalmente seco, aí você pode jogar água abundante de novo. O problema é quando você joga água ainda existindo umidade aqui dentro, tá? E aí que você pode causar problemas nas raízes, que é a temida podridão. E aí, você anda regando corretamente as suas rosas do deserto? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, compartilhar, também me segue no Instagram que está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!